Eu tava falando com uma amiga minha esses dias sobre como que a gente tem várias ideias e as coisas que a gente consome e que a gente pensa se misturam e essas ideias ficam soltas. E por mais que você anote, não tem como você cuidar delas, você organizar elas. E isso era mais uma questão que ela tava trazendo, porque eu falei assim: nossa, eu tenho esse método que eu gerencio as minhas ideias. Aí eu expliquei pra ela e ela ficou: caralho, velho. Até que faz sentido. Então, como foi um assunto assim que surgiu naturalmente e que foi interessante de se conversar, eu pensei em trazer aqui pro canal. Porque vai que alguém aí tá nessa mesma situação de que você tem várias ideias e você não sabe nem como lidar com elas. Antes da gente começar essa conversa, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Júlia, sou animadora 2D e aqui no canal eu trago conteúdos para ajudar você a começar a melhorar a sua jornada na animação. Além de outros papos, outros assuntos, como desse vídeo aí. Se tiver curiosidade, pode stalkear o canal, fica à vontade. Eu vou começar falando como que eu organizava é uma palavra muito forte, mas como que eu lidava com essas minhas ideias. Eu sou uma pessoa que eu preciso muito colocar as coisas no papel. Antes disso eu tentei o digital, porque, pelo amor de Deus, né, ficar com um monte de papel espalhado por aí não é uma coisa muito legal. Então, eu tentei também o digital e o meu comportamento se repetia em ambos. Não importava se era digital ou físico, eu anotava as coisas em vários lugares e aí tinha bloco de nota com uma frase, bloco de nota com vários textos, grupo do WhatsApp só comigo, post-its espalhados pela casa, pedaço de papel rasgado que eu anotei alguma coisa, um pedaço de papel dobrado que tá no meio de um livro, Notion, Milanote, OneNote. Cara, você coloca aí o gerenciador de notas, eu já tentei usar. E aí eu percebi que não era questão da mídia, era questão de eu era o problema. O problema sou eu mesmo. Porque não importava se era físico ou digital. O comportamento era exatamente o mesmo. Eu criava um novo arquivo ou rasgava um novo papel para escrever ali a minha ideia e ficava Deus dará. E era isso. E tomara Deus que eu lembrasse, quando eu visse esse papel de novo, essa anotação de novo, que eu lembrasse ao que ela se referia. Até que eu fiquei meio cansada disso e eu comecei a organizar as coisas em cadernos. O que de início não teve tanto avanço, porque eu só adicionei cadernos, eu só adicionei bagunça ao meu ambiente aqui. Mas com o passar do tempo eu fui organizando de uma outra forma, que aí foi essa forma que eu conversei com essa minha amiga. Que é a seguinte: eu senti a necessidade de criar uma anotação nova, criar um arquivo novo, porque eu não tinha um local oficial para guardar essas ideias. E por mais que um Notion fizesse isso, um caderno fosse funcionar, ainda assim eu não tenho só uma ideia. A gente tem várias ideias de várias coisas que a gente está consumindo. Então, se eu tenho uma ideia de uma paleta de cor, talvez essa paleta de cor eu pense assim: nossa, isso fica muito legal, sei lá, em um tapete de crochê. Aí eu começo a pensar no crochê, eu tenho a ideia de, e se eu fizesse, em vez de um tapete, eu fizesse conjuntinho de colocar copo. Aí você tá vendo que vai uma coisa na outra, e por mais que elas estejam interligadas, são tópicos diferentes. Um é paleta de cor e o outro é crochê. Então, o meu problema era que uma ideia ia para outra e eu não colocava elas de uma forma que separasse elas em tópicos. Então a primeira coisa que eu fiz foi separar em tópicos. Então eu uso caderninhos. Eu vou pegar, peraí. Aqui. Eu tenho aqui então caderninhos coloridinhos. E eles são muito simples, é tipo só assim, folhinha em branco mesmo, um sketchbook. Só que eu não uso eles para desenho, eu uso para eu guardar as minhas ideias por tópicos. Necessariamente todas as minhas ideias estão em caderno? Não.
mas cada uma delas tem um local oficial. Então eu acho que a primeira dica seria tenha delegue um local oficial para suas ideias. E eu preciso que seja um local que tenha espaço para eu aumentar ela. Então, poderia ser talvez um arquivo no Google Docs, porque aí eu acesso online, eu consigo usar no celular. Um caderno, a minha preferência. Um Notion funcionaria muito bem. Você vê o que funciona para você, mas precisa ser um local que não é um bloco de notas. Bloco de notas, para mim, não funcionou nesse quesito, nessa parte. A gente já chega nele. Você precisa de um local que você possa colocar ali e ir aumentando, igual você consegue colocar um tópico no caderno e ir puxando pontinhos. E aí isso vai para a próxima coisa que eu faço para organizar e gerenciar essas ideias. Agora que tem um local oficial, é só naquele local que você vai desenvolver essas ideias. Então, se você tá tendo a ideia de, digamos, tô fazendo uma campanha de RPG com os amigos, né? Jogando Dagger Heart. Então, se eu tenho uma ideia, tô desenvolvendo a campanha e tô pensando em personagens, cenários, eventos e tudo mais, eu vou delegar um caderninho e cada ideia, eu tô falando a ideia, ela é um tópico grande, é como se fosse um capítulo desse caderninho. E eu coloco ela em destaque. Então, no Notion seria uma página nova. Eu coloco em destaque porque, por mais que essa ideia no momento possa ser solta, eu vou ficar fazendo um brainstorm dela, eu vou ficar desenvolvendo ela. Então, ela vai aumentando. Eu preciso que tenha espaço embaixo desse título para eu poder puxar uma setinha, fazer tópicos e enumerar para eu ir desenvolvendo ela. E aí, nisso, funcionou muito para mim eu não escrever em texto grande. Resumir as coisas em tópicos é muito mais prático, é mais funcional, permite que você escreva muito mais, na verdade, e você consegue relacionar os tópicos de diferentes formas. Você, assim, faz a bagunça que você quiser, o seu caderninho. Você pode puxar em setinha, você pode fazer um link referenciando a outro. Você pode fazer aquelas no Notion. Eu tô falando Notion porque eu uso bastante o Notion para organizar coisa do canal, por exemplo. Mas tem aqueles tópicozinhos que puxa uma setinha para baixo, sabe? Você pode fazer coisas assim. Então vamos lá. A primeira coisa, separar um local oficial. Segunda coisa, cada ideia é um título de capítulo, é um capítulo. O que você vai pôr nesse capítulo é você desenvolvendo. Tá, terminei de fazer o brainstorm, terminei de fazer o meu capítulo. O que eu faço agora? Eu fecho ele, tipo, num caderno eu passo um risco embaixo e acabou? Não. Você vai deixar aberto e quando você tiver uma outra ideia, você vai pegar uma nova folha e você vai colocar o próximo capítulo. Pode ser que você acabe gastando muita folha nisso? Pode. Não vou mentir. Pode. Mas antes você gastar do que faltar. E se por um acaso, entre uma ideia e outra, a anterior não desenvolveu e ficou espaço vazio, você pode acabar colocando coisa ali. Tipo, não importa muito. Caso você não tenha feito isso e faltou espaço, usa post-it. Pega o post-it, coloca ali e escreve bonitinho. Outros artifícios físicos que você pode utilizar para organizar e gerenciar essas ideias. Deixar as partes importantes em destaque. Você pode grifar, você pode colocar uma linha por baixo, circular, puxar a setinha, colocar número de página também funciona, e aí você referencia. O importante é que cada ideia agora tem um local próprio. Tá bom, e aí como é que eu faço quando eu não tô com acesso a esse caderninho? Ou então eu quero só fazer uma anotação rápida mesmo, eu não quero adicionar a uma ideia, só algo que eu pensei. Aí sim que eu uso bloco de nota. Ou então papel picado, post-it. Só que ele não vai ficar solto. Você vai colocar também um só local para esses blocos de notas. Então, pode ser o seu grupo do WhatsApp só com você? Pode. Para mim fica meio difícil de eu achar depois, mas pode também. O que eu faço? Quando eu comprei o meu planner, veio essa caixinha. E aí eu coloco as minhas ideias, coisas soltas, só nessa caixinha. Então ela tá cheia de papel.
falei que eu faço muita anotação. Nossa, tem até um documento aqui. Acho que não tinha nada importante mostrando. Eu espero que não. Ah, mas não é nada demais. Aqui, pedacinhos de papel que eu tinha recortado, que eu tava fazendo, colocando vários tópicos, títulos de coisas, e aí acabei cortando a mais. Tá aqui guardado, porque aí quando isso acontecer de novo, já tenho guardado. Aqui, ó, por exemplo, esses aqui são ideias de coisas que eu posso fazer aqui pro canal, coisas de arte que eu posso tentar explorar para fazer. Então, por exemplo, essa ideia aqui foi de fazer um e-book com anotações de animação. Não só assim, tipo, dos princípios, mas coisas de animação em geral, sabe? Pegar todas as anotações que eu já tive no college e no estúdio e colocar elas em um e-book. Eu pensei que isso poderia ser algo legal de se fazer, de ter para oferecer para vocês. Então tá aqui, e eu deixei todo esse espaço, né, pra eu poder ir escrevendo. Tá tudo preenchido? Não tá, mas eventualmente vai ser preenchido. Eu vou ir escrevendo coisas. O importante é que eu tenho esse local e que eu sei que tá aqui. E aí vai também a disciplina de cada um, de lembrar que, eu tive essa ideia dessa aqui. Não tô com meu caderninho, eu vou anotar no meu local próprio e aí depois eu passo pro meu caderninho. Eu uso digital. Você se vira aí como que você faz o digital. Eu, sinceramente, não sei. O digital não funcionou pra mim. Talvez também seja isso, tá, gente? Talvez você seja uma pessoa da mídia física e não sabe ainda. Sei lá. Porque eu, de verdade, eu tentei o digital e simplesmente não funcionou pra mim. Não funcionou. Então, sei lá. Vai que você é igual. E assim, eu sei que pra alguns pode ser uma coisa meio boba. Meio que acabou sendo pra mim uma coisa boba. Mas quando eu tava tendo essa conversa com essa minha amiga, ela falou assim: nossa, mas assim, realmente funciona colocar as coisas em um só lugar e colocar em tópicos? Porque, palavras dela, eu vi outra pessoa falando isso, achei que era besteira, achei que não funcionava. Porque ela tinha visto coisas na internet. Aí eu estava falando exatamente a mesma coisa, ela, vou tentar. Então, talvez algo que para alguns de nós seja muito óbvio, ou assim, quase algo natural na nossa própria bagunça, no nosso próprio caos, para outros não seja. Por isso que eu decidi trazer esse conteúdo aqui para vocês. Às vezes, algo simples precisa de uma outra pessoa te falando ou te esclarecendo alguns tópicos para você perceber que, nossa, talvez se eu me organizar melhor aqui, se eu gerenciar as minhas ideias de uma forma melhor, eu consigo utilizar elas. E eu tô falando ideias aqui bem no solto, só que isso pode ser se você tá querendo fazer algum tipo de conteúdo, se você tem alguma história que você tá pensando em transformar em curta ou transformar em cômica ou mesmo texto. Quando você separa, compartimentaliza, acho que eu falei certo? Separa esses tópicos e aí você sabe que naquele arquivo, naquele caderno, é só este assunto, você deixa toda a bagunça, porque ainda é uma bagunça. Não vou te mentir, ainda é uma bagunça, é um monte de rascunho. Mas você sabe que essa bagunça e esse caos está em um só lugar, então não tem risco de você perder essa sua ideia. Porque a pior parte é essa, de você não anotar na hora ou depois não guardar essa ideia que você não guardou, que você não organizou, ela nunca mais volta. Não tem nada pior do que você ter uma ideia muito boa e aí você não anotou, não guardou ela no lugar certo e aí ela vai embora. É assim. Não volta. Não volta. A ideia só passou. E você podia ter anotado, você podia ter guardado, mas você anotou num post-it qualquer, a post-it foi embora, sei lá, o gato pegou. Você colocou numa anotação, num bloco de notas e você não acha de jeito nenhum. Você anotou no seu grupo do WhatsApp e aí isso foi engolido por várias outras notas e você não consegue achar. Então, assim, se você gerenciar, não é muito só organização, é você gerenciar como você vai guardar e como você vai explorar, você vai abrir um espaço para fazer o brainstorm, porque você precisa desse espaço
para as ideias colidirem umas com as outras e desenvolver e ampliar um pouco o que antes podia ser só uma frase. E aí você vai puxando tópico, e aquilo vai se desenvolvendo, todo aquele processo criativo acontecendo, que é muito bom e que demanda tempo e espaço e organização. Esse foi um vídeo um pouquinho diferente aqui no canal, mas eu espero que você tenha gostado. Eu espero que essa conversa rapidinha tenha sido útil de alguma forma. Se você gostou das dicas ou tem outras dicas, deixa aqui nos comentários pra gente. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like pra mim. Considere se inscrever aqui no canal. E eu vejo vocês na próxima. Tchau! E sim, pra quem perguntou, é o tapete do Aladdin. É isso, gente. Tchau.